Pessoal, pessoal entrando aí, Brunão, Keila. Precisa marcar a nossa live, né, Brunão, também? Hoje vai ter um. Bom, acho que voltou. Tinha dado uma falha. Vinícius, Sônia. Bom, pessoal, esperando só ver se o André já tá online. Andrezão, André Kleber de Moraes já entrou, foi um dos primeiros a entrar. Vou convidar ele aí, daí a gente faz o nosso bate-papo. Na verdade, oi Sandra, lá de Franca, tudo bem? Transmitir. Eu vou fazer esse convite pro André. André, você selecione aí, você me aceite aí. Bate-papo, fala um pouquinho. Fala, Vinícius, tudo bem? Mineiro, gente boa. O pessoal tá entrando ainda. Fala, Dé, me ouve bem? Bem, Vagnão. Tá me ouvindo bem também, hein? Perfeito. Show. Saiu nossa live, hein? Enfim, saiu Ó, nosso. demorou, hein, cara? Quantos anos trabalhando aí e nunca falamos numa live juntos. Bom, pessoal, eu vou colocar aí para vocês na verdade, já vou passar em alguns instantes a palavra aí para o André. Nós combinamos de fazer essa live hoje, como vocês sabem, os que me seguem pelo menos, que vem da audiência aí do meu Instagram. Sou Wagner, trabalho com consultoria, falo muito sobre a gestão de farmácia e dentre os pilares da gestão, nós temos aí um trabalho bem forte em relação à geração de receita, vendas e a manter o negócio, a máquina funcionando, gerando oxigênio, gerando, vamos dizer assim, fôlego, né? E o André está há algum tempo aí já nesse mercado, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Conversando com o André, tem umas 2 semanas atrás, ele comentou sobre alguns cases dele também do dia a dia aí, falou um pouquinho sobre o trabalho que ele vinha fazendo. O André já trabalhou, na verdade, já teve sua própria farmácia, né? Já trabalhou na Consufarma, já trabalhou como representante comercial. E hoje ele está no campo treinando propagandista, treinando vendedor, treinando balconista, fazendo todo o trabalho de campanha de vendas dentro das farmácias. Então acho que vai ser bastante rico esse bate-papo com ele. Vou deixar aí para que ele se apresente melhor. André, Andrezão, um grande abraço. Isso aí. Prazer estar com você. Passo a palavra e a gente vai batendo esse bate-papo. Vagnão, é um prazer estar com você. Na verdade, um dos objetivos aí era dividir uma live contigo, porque todo mundo sabe aí que você é um monstro aí na área de gestão de farmácia. A Farmaplus é um case do mercado não só magistral, já está chegando em Portugal, né? A gente tem visto aí que Estamos. estão lá em Portugal já, Pois é, temos um mostrando clientinho fora. mostrando que o mercado magistral nosso é muito forte. Bom, eu comecei minha carreira em farmácia de manipulação com 11 anos de idade. E de lá para frente o bichinho me picou, me formei farmacêutico, fiz bioquímica, entrei na indústria, trabalhei na Merck Sharp Dohme, na Pfizer, com propaganda médica, na Bayer. E aí fui para a Consulfarma, não tive farmácia, fui para a Consulfarma. Da Consulfarma nós conhecemos, eu lembro como se fosse hoje a primeira reunião que eu tive eu, você, Maurício, João e Neto, né? Vocês estavam apresentando a Farmaplus e começando a implementar a Farmaplus dentro da Consulfarma, O e trabalho fazendo está sendo aquela troca feito lá. daquele stand que vocês montaram, que eu escuto sempre essa história e gravo muito bem isso, que é Perfeito. fantástica. E de lá eu virei gerente comercial na indústria, né? Trabalhei na Vepacom Pharma e desenvolvi o Ômega Pure, né? Que é muito conhecido no Brasil todo, eu que lancei esse produto no país todo. A E entrada no hoje eu mercado com o Megapur foi você que fez, né? foi eu que fiz. E nessas andanças pelo Brasil, eu percebi que a farmácia de manipulação ela tinha não é um déficit, mas assim, algo que estava incluso, ocluso, e eles não sabiam abrir, né? Sabiam visualizar esse poder que a farmácia de manipulação tinha, né? E aí eu resolvi fazer um voo solo, né, com a AVM, que é a Administração Vendas e Marketing, focada literalmente no trabalho em campo mesmo, né, no trabalho da campanha, desde o balcão, atendimento WhatsApp, o atendimento por site, loja virtual, propaganda médica, enfim. E aí Perfeito. hoje a VM hoje já trabalha praticamente no Brasil todo. A gente já tem 9 clientes de norte a Show. sul aí já. André,
Você, além de vendedor, você desenvolveu toda a sua carreira no setor comercial, mas, como você disse, você é formado em farmácia também, você é farmacêutico. Sim. E você tem experiência, tanto em indústria como administrador da própria farmácia, que você já teve uma, já Não, trabalhou em grandes empresas. não Você não tive, teve? só Você não tem? trabalhei. Não, Antes de entrar na Consfarma, você não tinha tido uma farmácia? não. Eu Cara, eu prestei sempre tive essa. prestei uma consultoria para um amigo meu em Mogi Guaçu. Ah, eu tinha a sensação que você era proprietário dessa farmácia. Que eu me lembro que você falou da farmácia na época, mas achei que fosse Não, sua. não fui. André, e nós estamos passando por um momento, na verdade, se não curioso, mas talvez o mais desafiador, tanto eu como você, como qualquer outro que aqui esteja nos assistindo, porque realmente é uma situação inusitada, uma situação que acaba, de certa forma, gerando toda uma incerteza. E hoje nós temos um certo conflito da área de saúde, da área da preocupação com o ser humano, do cuidado em não se tornar, vamos dizer assim, muito agressivo, com a sensação de sensibilidade que existe no Sim, mercado. Porém, nós estamos falando de instituições, de empresas comerciais que dependem sim. desse oxigênio, Dessa desse renda, fluxo de né? receita, Sim, dessa renda. E até para ajudar outras pessoas, a farmácia precisa continuar aberta, precisa continuar pagando as contas. Então tem todo um lado, um conflito. E eu me lembro que acho que há 10 dias, 15 dias que nós falamos por telefone, você disse que você estava viajando, que o mês de março, assim como alguns outros indicadores mostravam, tinha dado um resultado positivo, né, dos seus crescimento, Wagner. clientes, um crescimento bem Crescimento. significativo. Fala um pouquinho desse trabalho que foi feito, como que você tem administrado isso no dia a Essa, dia com o pessoal também, com a equipe, como que você tem engajado o pessoal assim, dessas farmácias? então, Wagner, o Brasil vive em crise, nasceu na crise e vive em crise. A vida toda o brasileiro viveu em crise, né? Eu acho que o brasileiro deveria ser estudado pela NASA, né? Porque ele de 10 limões ele não faz uma limonada, né? Ele faz uma loja que vende limonada, né? Então, a farmácia magistral, o mercado magistral, teve o grande case em março do álcool gel, certo? E alguns clientes meus, na hora que a gente foi fechar o mês e tal, pô, teve crescimento, mas foi álcool gel. Aí eu falei, então vamos separar o álcool gel para ver esse crescimento real. E a hora que separava o álcool gel, o crescimento mostrava-se sólido, sem o álcool gel. O álcool gel foi um plus. Mas, como você disse, né, é um desafio para todos. A minha empresa, a minha consultoria, nasceu na crise. Eu comecei ela em março, entendeu? Foi o segundo mês dela no mercado. Então, já de diante pronto, eu vi-me no meio de um furacão que eu tinha que desenvolver ferramentas para que meus clientes tivessem os resultados que era esperado dentro do que a gente havia combinado. E a gente Perfeito. obteve esses resultados de que forma? Eu vejo que hoje a magistral ela tem um grande cuidado pelo cliente. E isso deve ser mostrado. Eu me lembro uma vez de uma palestra que assisti tua, inclusive, que você salientava sobre o atendimento na Disney. Que o atendimento na Disney é algo surreal, que a pessoa entrava na Disney e ela tinha que ficar aquilo marcado no subconsciente dela, que a Disney era Perfeito. uma coisa Um momento mágico, única, né? mágico. E eu acho que esse atendimento agora magistral tem que se tornar esse momento mágico. Por exemplo, eu tenho clientes meus que estão mandando post-its na entrega, escrito à mão, Wagner. À mão, cara. E assim, nada comercial. Tenha um bom dia, vamos passar junto, vamos Perfeito. crescer junto, estamos juntos nessa luta. E no final assina o nome da farmácia. E Perfeito. esses clientes estão recebendo esses post-its, nada, Sensibilizando mesmo, né? uma coisa muito pessoal. E eles estão postando no Instagram porque estão sentindo isso como um carinho. Então, por exemplo, hoje você ligar para um cliente teu que fez uma fórmula há 40 dias e essa fórmula de uso contínuo, você ligar mostrando a preocupação dele não ficar sem o medicamento, já mostra que você não está só ali pelo comercial, mas você está lutando por ele, você está trabalhando por ele, né? Aquela Perfeito. frase que se inventaram, né? Fique em casa por nós, estamos trabalhando por vocês. Eu acho muito conveniente e eu acho isso uma coisa essencial. E nós temos que mostrar isso de uma forma que não seja incisiva. Temos que deixar muito claro para o nosso cliente que o lado financeiro é importante,
é importante, tá? Nós teremos uma crise econômica muito forte daqui para frente. Alguns segmentos serão impactados de uma forma surreal, mas a farmácia é primeira necessidade. Então, Perfeito. o lado financeiro é importante? É, mas nós temos que mostrar que nós estamos aqui para ajudar e para fazer com que o cliente se sinta confortável na casa dele e não fique sem o seu tratamento. Tá? Sim. Você falou uma coisa bem importante, essa questão do lado da sensibilidade. Eu tenho feito bastante curso, assim como acredito que você também tenha aproveitado os tempos que surgem, né? Embora tenha trabalhado bastante à distância, mas obviamente que mudou um pouco a dinâmica. Saí de aeroporto, saí de visita o dia inteiro com o cliente, então estou conseguindo consumir bastante conteúdo. E é quase que um discurso unânime essa questão do abraço seu cliente, essa questão do aproveitar um pouco mais o cliente, essa relação com o cliente, valorizar um pouco mais essa relação entre empresa, entre farmácia. Afinal, todo mundo que procura farmácia tem uma necessidade, embora exista uma negociação comercial, por trás de tudo isso existe um cuidado com o ser humano. E o Fabião tá por aí também, grande abraço. Fabião, um abraço, Fabião. Você e o André também tem uma live para agendar aí, que eu me lembro que vocês estão falando. Só me avisem com antecedência. A gente tá se organizando aí. E o que eu falo para vocês é que assim, eu sinto de todo mundo essa questão da sensibilidade no atendimento, mas nós estamos mudando de uma dinâmica onde nós trabalhávamos de uma forma, ó, o Luiz lá também no Nordeste, a gente está saindo de uma dinâmica de onde nós trabalhávamos de uma forma muito mais passiva. A farmácia, a gente sempre cobrou muito tempo isso, de um atendimento um pouco mais proativo, e é uma coisa que é difícil para que mude no perfil da farmácia. A gente ouviu por muito tempo, não, mas aqui é estabelecimento de saúde, fica complicado. Para um lado, sabe uma coisa ativo, uma coisa muito peculiar? Vou falar como farmacêutico agora, tá? Vou sair um pouco do consultor, vou falar como farmacêutico. O farmacêutico, 98%, 99% dos farmacêuticos, ele não tem o seu lado empresarial aflorado, tá? Ele tem o seu lado humano e aquele negócio assim, vou entrar no laboratório e vou desenvolver o medicamento que vai curar o mundo. É esse o lado do farmacêutico. E agora chegou a hora desse farmacêutico aflorar o seu lado gestão, o seu lado empresarial, que é o quê? Ser mais ativo. Ir até o cliente e mostrar esse lado que ele já tinha e era ocluso. Porque muitos clientes não olhavam o farmacêutico dessa forma, olhavam o farmacêutico como empresário. E, na verdade, ele não tinha isso aflorado, ele tinha o farmacêutico mesmo, né? Não sei se você enfrenta isso em alguns clientes, mas você pega farmacêutico, você começa a falar em números, o cara fala assim, meu Deus, mas é verdade? Eu falei, cara... Eu não gosto disso não, né? Essa parte eu não gosto, mas a verdade eu prefiro, pega essa pessoa e ensina ela. Entendeu? Ensina ela a fazer isso para mim, por favor. E assim, o farmacêutico ele tem que mostrar agora esse lado empresarial ativo, né? Ativo. Eu costumo falar com alguns clientes meus, eu falei, gente, vocês são tão bons no que vocês fazem, que é um simples, o meu trabalho é tão simples, é só dar um toque, né? Um empurrãozinho para vocês entrarem no trilho empresarial e mostrar para o seu cliente que além do lado comercial, esse lado humano já existe há muito tempo. Só não era ativo. Só não era ativo. A observação do Fabião. Isso é com meu pai, eu só faço fórmula. É exatamente isso. Só esquece que vai passar o trono, daqui a pouco vai passar o bastão e ele vai ter que fazer fórmula e cuidar dos números, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Ô Fabião, ô Andrezão, ô Fábio, ó, você fica mandando mensagem aí, confunde o nome do cara. Ô Dé, fala pra mim, nessa estruturação de campanha, pegar produto, treinar, como que você tem feito essa dinâmica? Porque todo mundo que vai um pouquinho mais a fundo em vendas sabe que vendas é metodologia, que na verdade não é simplesmente pegar um produto e sair falando como, vou pegar essa caneta, me venda essa caneta. Precisa existir uma metodologia. Fala um pouquinho pra gente da metodologia que você tem utilizado em relação ao produto, em relação à execução dessa campanha e o trabalho como um todo. A primeira questão, Wagner, quando você vai usar uma metodologia ou implementar uma campanha, essa campanha, a primeira pessoa que tem que comprar, além do dono da farmácia, são as pessoas que vão executar a campanha. Perfeito. Se essas pessoas não comprarem a campanha é inválida, tá? Então, a hora de você vender essa campanha, vender esse treinamento para essas pessoas, o olho deles tem que brilhar. Tem que ser algo que toque eles e que eles sejam os primeiros compradores dessa campanha. Fala para mim como que você faz para que a pessoa compre essa ideia, Dé.
Porque Eu vendo para elas. você passa o Eu vendo. treinamento para a pessoa, correto? Não, não, isso. Para a Eu vou e equipe. vendo para ela. Eu vendo Tá. essa campanha para ela. Então eu chego, explico, mostro em números, faço o papel do atendente e deixo ele como o consumidor, tiro todas as dúvidas, sano todas as dúvidas e tiro também as questões que podem surgir nesse caminho, os porquês que eles podem enfrentar. Quando acontece isso, eles se sentem totalmente seguros, porque todos os porquês que eles sabiam, né, ou imaginavam que teriam, já foi sanado. Tá? Ou seja, Só então você que antecipa todo o processo de vendas, você escolhe o produto, você tudo. escolheu uma caneta, nós vamos vender Isso. a caneta, o Sim, que esse produto serve, como que ele age, qual o benefício que sim, ele sim, traz, quais são as sim. E por que eu tenho que possíveis, comprar essa caneta? Por que ela é tão cara? Ou por que ela não manteve o preço? Por qual motivo eu vou usar essa caneta? Qual é o todo tipo de benefício que objeção eu... você já quebra. Todo. Eu já quebro todos esses tipos de objeções que podem existir no futuro. E a partir daí eles começam a executar. Eu tive hoje em contato com uma farmácia em Ariquemes, Rondônia, que a gente fez um projeto lá de ligação ativo, né, para os clientes de uso contínuo, medicamentos que venham a ser utilizados consequentemente mensalmente. E eu perguntei, me passa aí o panorama desses 15 dias, das ligações que foram feitas e quantos foram convertidas. Ela me respondeu da seguinte forma, 100%. Para todas as ligações que foram feitas, Todas refizeram as obteve fórmulas. sucesso. E esse Obteve relatório sucesso. que elas tiraram pelo sistema, como que foi feito isso? Tudo Eu pelo queria que você sistema. fosse falando da forma mais Tudo, minuciosa, até porque tudo para que pelo as pessoas que sistema, assistirem Wagner. elas consigam Eu aproveitar. entro, sim, eu entro na farmácia da pessoa, sento com ela. Vamos lá. Primeiro eu entendo como é o negócio dela, vejo como ela trabalha, olho a equipe dela, vejo a equipe dela trabalhando por um período, pontuo alguns erros que normalmente acontecem, mas pontuo individualmente, depois pontuo a equipe toda. Tá? E numa forma ou de outra eu mostro para o atendente que eles fazem parte de um universo único, que é a farmácia. Hoje, muitas farmácias trabalham com comissionamento, com incentivo, bonificação para o atendente, certo? Perfeito. É uma forma legal, eu sou muito a favor disso, mas existem várias formas de se fazerem isso. Eu não gosto do atendente trabalhar com armado do lado, querendo matar o outro atendente para fazer o atendimento logo e deixar um atendimento mal feito, para ter volume de atendimento. Então, eu acho que a farmácia toda, desde o laboratório até o atendimento, tem que estar com o único objetivo, que é a venda, que é o faturamento final da farmácia para se manter todo mundo feliz e contente. Baseado nisso, a gente senta, puxa os relatórios, vê quais são os rejeitados de WhatsApp, vou olhar qual é o furo no cano que eu tenho, aonde eu perco mais e aonde eu tenho que começar a agir de uma forma mais rápida e radical. Baseado nisso, a gente trabalha essa campanha e em cima dos produtos. Como a gente está nessa questão da pandemia, do Covid-19, o ideal hoje é trabalhar o quê? Insônia, ansiedade, obesidade, um termogênico para quem está fazendo exercício em casa, alguma coisa que venha a acalmar até as crianças, coisas que você pode ser vendidos com prescrição farmacêuticas, tá? E ao mesmo tempo você atinja ao objetivo final, que é o faturamento. Mas tem um grande detalhe que acho que muita gente aí vai ficar perguntando, mas e o médico? E o médico? Acontece assim, a farmácia manipulação, ela depende do médico? Show, dependemos muito do médico, muito do nutricionista. O CRN liberou o atendimento online, certo? O CRN liberou para que as nutricionistas tivessem um atendimento online. Algumas farmácias que eu já tenho trabalhado, a gente tem feito lives, eu e a farmacêutica, eu como entrevistador, mostrando para o prescritor quais são os benefícios que essa farmácia pode levar para ele online. Perfeito. Porque uma coisa, Wagner, eu costumo sempre dizer assim, a teoria é linda. É linda. Tudo na teoria dá certo. E a prática? Quem já teve lá? Quem já teve num balcão? Quem já foi visitar um médico? Quem já falou com um prescritor tete a tete e falando de uma empresa representando uma empresa? Então eu dou muito valor a esse profissional. Então a hora que eu chego, eu falo, cara, eu quero aprender com você. E a hora que eu começo a querer aprender com ele, no meio do caminho eu vou entrando e vou falando alguma coisinha ou outra, ele vai absorvendo e a gente chega no contexto final que é o resultado que a gente procura.
Então, por exemplo, você vai visitar um médico online. Pô, vou disparar uma coisa online para ele. Legal. Será que ele quer isso? Será que é isso que ele está procurando? Será que ele Perfeito. já tem uma plataforma? Que eu vi o Fábio, inclusive, numa live com um médico falando de uma plataforma fantástica para receituário. Será que ele já conhece essa plataforma? Você já informou ele disso? Então, é uma coisa é você, por exemplo, o Wagner. Eu vou te vender uma camisa do Corinthians. Você vai comprar, Wagner? Não, pelo amor de Deus. Já não Você chega tá, o Covid, você vai querer um negócio desse para mim? Você quer outra praga para mim? tá entendendo? Você tá entendendo? Então eu tenho que saber o que você procura. Eu tenho que levar o que você precisa. Eu tenho que entender o seu universo. Para E como que você isso, está fazendo para levantar? Exatamente, agora acho que você vai entrar. exatamente, a live. Quando a gente faz a live, essa farmácia já é um case para mim. A gente fez uma live, eu e a Ana Paula, farmacêutica. Depois dessa live, ela tem live todos os dias. Os profissionais procuram ela para fazer live. Ou Para seja, mostrar. o atual momento é para você ajudar a gerar demanda para o prescritor, ao invés de você simplesmente atualizar com produtos. Exatamente, exatamente, exatamente. É conhecimento, é troca de conhecimento. Então, o que acontece? Hoje as lives que ela faz com os profissionais, desde educador físico, personal trainer, até dermatologistas, os dermatos e os outros profissionais perguntam para ela, mas você tem esse ativo aí? Tem. Posso prescrever? Posso, mas eu... Então, é uma visita online que todo o público dele está olhando e fala, pô, ele tá ligado, vou ligar para ele e vou pedir isso, vou fazer uma consulta online. Agora, como que você vai oferecer algo para alguma pessoa se você não sabe o que ela quer? Perfeito. Então, para que esse trabalho seja tanto efetivo como interessante, você levanta dentro dessa metodologia da campanha que você vai desenvolver, porque tem uma outra coisa que eu tenho ouvido, você também deve ter ouvido de algumas pessoas, e eu sei que o Fábio também tem ouvido, porque eu conversei com ele. Quando você conversa com as farmácias, você falou de produto de insônia, o Fabião até lembrou bem de libido, que está em alta, estresse, para acalmar a criança, foco, tem vários nichos que estão em alta por toda essa mudança de característica na sociedade. No momento da sociedade, na verdade, não é uma mudança de fato, né? Acredito que temporário, vamos dizer assim. Mas as pessoas têm um certo receio de parecer oportunista. Estou colocando isso que eu ouvi de farmácia, não é que eu penso dessa forma. Mas, Wagner, eu vou começar a divulgar isso, vão achar que eu sou oportunismo. Como que você tem equilibrado para passar isso para a equipe, para não confundir o oportunismo com uma necessidade de mercado que simplesmente você está se colocando à disposição para atender? O foco principal é a ajuda, é o benefício. Eu costumo sempre falar para meus clientes, o que mais vende hoje é relacionamento. Se você criar um relacionamento tanto com o seu prescritor quanto com o seu cliente, você não vai precisar fazer esforço nenhum para venda. Porque esse relacionamento cria-se uma corrente, cria-se uma ponte de confiança entre ambos. Tá? Primeiro ponto é esse. Então, o primeiro ponto é fazer com que seus clientes e os seus prescritores estejam engajados com você. De que forma engajar eles? Uma forma muito, muito peculiar que eu gosto é sempre dar dicas para essas pessoas, para esse público em geral, de coisas que eles não precisem de mim. Eles não precisam de mim. Você vai fornecer informação que não necessariamente está vendendo nada. Exatamente. Por exemplo, eu vou mandar para meus prescritores hoje, para as nutricionistas, para elas divulgarem uma receita de bolinho de gengibre. Ela não precisa comprar gengibre de mim. Eu não vendo nada que faça bolinho de gengibre. A partir desse momento, eu vou começar a fornecer materiais para ela e ela vai solicitar porque ela vai ver que eu só quero ajudá-la. Eu não quero vender apenas. Quero ajudá-la e vender. É uma consequência. A partir daí, ela vai começar a me questionar sobre coisas que ela prescreve. Aí Perfeito. Eu vou começar a trabalhar o que ela precisa. Ou seja, você abre a porta de uma maneira indireta. Vou falar de produto, eu posso falar dos benefícios, posso falar de um alimento que trata ansiedade e tal, até chegar no ponto onde eu vou falar de suplementação. No produto que te interessa. Exatamente. Por exemplo, eu posso mandar para ela uma receita de pizza low carb. Eu posso mandar para ela os benefícios do ômega 3.
Eu posso mandar para ela alimentos que saciam com mais rapidez. Eu posso mandar para ela os benefícios de cada tipo de carne. Eu posso mandar para ela quais são os vegetais que têm maior quantidade de ferro. Eu posso mandar para o dermatologista algum alimento, alguma receita que venha a melhorar a condição da pele, da cutis da pessoa através da alimentação. Eu posso mandar para um ortopedista alguma coisa relacionada ao aumento da cartilagem sem que seja algum medicamento. Aí ele vai me falar, ah, mas eu uso o C2. Pô, doutor, eu tenho o C2 aqui. Eu tenho colágeno tipo 2 aqui. Pô, eu tenho glucosamina também, se o senhor precisar, que o senhor está falando aí. Ele vai me dar. Eu costumo muito trabalhar com pergunta aberta e pergunta fechada, né? A pergunta aberta eu dou a possibilidade de ele me falar inúmeras coisas. A pergunta fechada eu quero finalizar o que eu estou precisando com ele. Então, a princípio, uma pergunta aberta, algo não relacionado ao comercial, né? Para que ele olhe e fale, nossa, esse cara é diferente. Pô, vem cá, você conhece essa receita? Não, procuro, vou vasculhar e vou mandar para ele. Na verdade, o assunto tem que ser relevante para os dois lados. Você fornece a informação, seja o prescritor, seja o público final, independente do canal que você está se comunicando. Sim. E através dessa primeira relação, desse primeiro contato, abre porta para que, de fato, você chegue na questão comercial. Exatamente. O que eu tenho falado para o pessoal é que, assim, o receio que eles têm de entrar em contato com o cliente é justamente porque isso não foi feito anteriormente. E não é agora que nós necessitamos desse contato proativo. Sim. Nós sempre precisamos fazer esse contato e não era feito. Por isso a dificuldade em transformar nisso numa rotina, num processo, num hábito. Sim. Agora, de certa forma... A primeira coisa, você tem que definir os nichos de trabalho, né? Eu não posso ligar para o meu nicho de cliente que faz academia hoje. Ligar para ele oferecendo fórmulas, porque eu sei que as academias estão fechadas. Eu tenho que atingir ele de alguma forma. Vou mandar uma receita que ele pode utilizar na casa dele para manter a forma dele. Baseado nessa receita, ele vai mandar, pô, tá acabando o meu medicamento, você consegue fazer? Aí eu já abri a porta com ele. Agora, o paciente que faz uso contínuo, tanto para pressão, diabetes, os commodities da vida, que os farmacêuticos entendem como commodities, que hoje já aumentou muito essa gama, a gente tem coisas para cartilagem, a gente tem inúmeras coisas, esse eu devo ligar, esse eu devo falar com ele. A velha máxima do quem não é visto não é lembrado. Mas é de uma forma muito simples. Eu gosto muito daquele discurso assim, bom dia, Wagner, tudo bem? Tudo bem. Aqui é o André, do São Francisco, sei lá, uma farmácia AVM, né? Eu estou te ligando pelo seguinte, nós estamos olhando aqui no sistema e estamos vendo que o seu medicamento está por acabar. Devido à grande pandemia, sabemos que está complicado sair de casa, nós estamos tendo o trabalho da entrega em sua casa sem custo algum. Você gostaria de refazer a fórmula para você não ter o perigo e nem o problema de ter que sair de casa para ter esse medicamento? Eu fui incisivo? Ou seja, você colocou a preocupação dentro do discurso. Exatamente. Então eu mostrei para ele que eu não quero que ele saia da casa dele, que ele pode se contaminar com o Covid-19, e ao mesmo tempo eu mostrei para ele que a doença dele está ali e ele precisa tomar o medicamento. Certo? Não é porque existe uma preocupação por um lado que o outro lado foi anulado. A doença não parou. O problema dele, a patologia, vamos falar patologia, fica mais bonito. A patologia não parou. Só que eu preciso mostrar para ele que eu não quero só vender. Eu estou preocupado ele não sair de casa e ter o medicamento. Na semana passada eu fiz uma aula online com o pessoal, com os nossos parceiros, com nossos clientes. E uma das coisas que eu defendo muito é o quê? A demanda continua existindo. Porque as pessoas ainda estão lá. As pessoas que compraram no começo do ano conosco, elas continuam, ou pelo menos 98%, 99% das pessoas continuam naquele... A gente só precisa mudar a dinâmica de comunicação, seja para a entrega, a logística para a entrega, a comunicação, para fazer com que essas coisas aconteçam. Eu falei do prescritor porque, sim, nós perderemos, de certa forma, a demanda proveniente da prescrição, porque se não tem o paciente indo no consultório, ele, de certa forma, não existe a prescrição, não existe o medicamento, o que não é de uso contínuo. Sim. Você falou sobre o trabalho... Não podemos esquecer dele, né? Esse prescritor vai voltar a prescrever, né? Sim, e assim, você falou sobre a questão da plataforma, do que o Fábio, inclusive, comentou junto com outro prescritor esses dias. O médico hoje já pode prescrever, também foi aprovada a telemedicina para medicina, assim como nutrição.
Sim. você tem sugerido, você tem algum case para falar desses médicos que foi feito, além desse das lives? Como que tem sido, o que você tem sentido dos prescritores? Com certeza não é a mesma demanda que eles tinham de campo, mas Sim. você já vê uma crescente nisso? Como que você enxerga essa possibilidade? É assim, Wagner, quando a pessoa tem o produto, a utilização do produto de uso contínuo, o médico se preocupa com o paciente dele. Então, às vezes ele precisa da receita. Eu tenho alguns casos no Rio, que a gente está começando a iniciar esse trabalho, junto com um cliente meu lá. Tem um caso em Mato Grosso do Sul também, que a gente vai iniciar esse trabalho. E devido a eu ter visitado muitos médicos aqui na região do estado de São Paulo, tem alguns médicos que têm perguntado para mim: André, e aí, você está sabendo uma coisa e tal? Porque eu sei que estou ligado em tudo que acontece dentro da área, tanto médica como farmacêutica, desde a prescrição. Não sei se você sabe, a Anvisa baixou uma portaria que agora o medicamento de uso contínuo pode chegar, acho que até 4 ou 5 meses, né? A mesma receita. A É farmácia uma das popular, medidas provisórias deles. isso, a farmácia popular está entregando para 4 meses. Então, os médicos já estão se habituando a isso. E essa plataforma que o Fábio citou, eu já estava pesquisando ela, tem mais algumas, mas essa que ele citou junto com o prescritor é uma das melhores. O cara consegue fazer a prescrição e mandar por QR Code para o paciente. Então, com o QR Code, o paciente já baixa a prescrição, já vai para a farmácia Ou seja, e isso facilita, usa a tecnologia a facilita favor. muito. Ao mesmo tempo, nós sabemos que tem muito paciente que gosta daquela questão do tato, do toque, né? Do paciente colocar a mão, do médico colocar a mão, ver o que está acontecendo. Existe ainda essa parte de pacientes que preferem esse lado mais humano, vamos dizer assim. Mas a grande questão é a humanização que a gente sempre falou. De humanizar o WhatsApp, humanizar um atendimento de uma loja virtual, humanizar um atendimento telefônico. E na minha mera concepção de humanização é o quê? Algo real. Então eu não posso aqui fazer uma live com você, com um totem atrás, um negócio todo mega estruturado, e um dia você vira até mim e fala assim, mas cadê aquilo que eu vi? Sim, Então perfeito. não é humanização. Humanização é a realidade. E a realidade é o quê? É a forma que você vai tratar seu cliente pelo WhatsApp, pelo telefone ou pela loja virtual. É o mesmo atendimento que ele vai ter se ele vier em loco. Perfeito. Mostrar para ele que não vai mudar, é uma coisa uniforme. A farmácia trabalha com um nível de atendimento único. E a preocupação da farmácia não muda devido ao Covid. Vai continuar a mesma preocupação. E o que acontece com a farmácia de manipulação? Essa preocupação já existia, mas não era ativa a esses canais. Perfeito. E, na verdade, se você para pensar, eu fiz nesse treinamento, um dos slides era assim: quando o mundo caminhava para a tecnologia, vem a humanização e retoma e reassume o seu protagonismo. Esse trabalho todo que vem sendo feito junto, seja o prescritor, seja o público final, você falou do tato. Além da questão das pessoas gostarem desse contato físico, porque tem gente que é mais voltado a isso, que não adota. Eu vou ser bem sincero que eu prefiro muito mais o consumo corpo a corpo do que eletrônico, não que eu não consuma, não tem jeito, todo mundo hoje consome Sim. através de meios eletrônicos, mas tem aquela parcela também que ainda não tem essa dinâmica, não tem o conhecimento que é talvez o profissional, talvez o profissional não, desculpa, o cliente mais idoso e que talvez não seja tão ligado à tecnologia. Para esse pessoal, qual é a estratégia que vocês estão fazendo, além de mandar, obviamente, a carta, que é após uma venda? Porque eu posso mandar o post-it, mas isso é depois da venda realizada. Como que está sendo feito o contato, a abordagem com esse pessoal que é mais avesso à tecnologia, que hoje é minoria, mas ainda existe dentro de farmácia em especial, com uma certa relevância? Sim. Uma coisa muito notada por mim, que as pessoas que não têm tanto acesso à tecnologia ainda usam o telefone. Então, a forma de atingir esse cliente que não tem acesso a um WhatsApp, que não tem o traquejo de entrar numa loja virtual, que tem toda essa dificuldade na área tecnológica, usamos o telefone. Perfeito. Tá? E a partir do momento que o entregador chega para fazer a entrega, pra você ter uma ideia, Wagner, nos meus clientes eu estou treinando o entregador. Eu estou treinando o entregador. Do ponto de vista de atendimento mesmo. Porque, assim, a venda termina quando? A venda termina na hora que o paciente abre o frasco e toma o primeiro comprimido, a primeira cápsula.
ou usa a primeira Perfeito. vez o creme. A venda termina aí. Começa no balcão, mas termina aí. E hoje, muitos pensam que a venda termina na hora que o cliente sai da farmácia, mas não é. Não é. Ou a hora que ele desliga a ligação. Não é. Se eu fizer um belo atendimento, um belo produto, mas meu entregador não souber entregar, eu perdi a venda, próxima venda, né? Eu posso ter efetuado aquela, mas eu perdi a próxima. Então, é uma coisa que você tem que trabalhar. Eu tenho treinado até motoboy. Como? Olha, você vai chegar lá, antes de atender, você vai passar o álcool gel na tua mão, na frente do cliente. Você vai levar a maquininha, vai tomar a distância de 1,5 m, 2 m. Depois você pega a maquininha, depois você entrega a sacolinha, passa o álcool gel e sair de novo para o cliente ver, oferece o álcool gel para ver se ele quer usar o teu álcool gel. Então tem todo um tato, um tratamento que se deve dar na hora da entrega do produto. E isso hoje é essencial. Vai permanecer, vai crescer na crise e vai criar solidez na crise quem fizer o diferencial. Perfeito. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu não vou contratar a Farma Plus, eu não vou contratar a Farma 360, que é do Fabião, eu não vou contratar a VM. Não, pensei que você ia falar, vou contratar a VM, não vou contratar a Farma Plus, não vou contratar o Fábio, vou contratar a VM. No meu entendimento, essa é a hora da gente trabalhar. Essa é a hora da gente estar lá, do lado deles. E você vai tomar um puxão de orelha, porque o Gui também está online, você não falou da Definition. Pharma Company. Agora, não, o Guilherme Aguiar, não o Gui Saraiva. Não, esse é o Company tenente, pô. Esse cara é essencial. Deixa eu falar uma coisa. O saco dele é impressionante. A ponte que nós vamos entrar agora, você falou que muita gente ainda gosta do telefone, mas aí nós vamos para uma coisa que a farmácia sempre negligenciou, chamado dados dos clientes. Eu entro numa farmácia, tem lá Wagner C. Ferrarese, Wagner Ferrarese, Wagner da Costa Ferrarese, Wagner da C. Ferrarese, tem 18, vamos dizer assim, cadastros. E uma cliente nossa, a gente conversando esses dias, ela falou assim, eu fui puxar a curva ABC de cliente que você pediu para fazer um trabalho, esse trabalho foi feito em cima de uma curva onde parecia que o cliente que mais gasta muito pouco. Eu falei, puxa a quantidade de clientes que tem, gasta muito pouco por mês. Eu falei, puxa a quantidade de cadastros que tem em cima desse mesmo cliente. Então, se nós pensarmos na metodologia que nós falamos lá atrás, que toda farmácia precisa ter uma metodologia para chegar ao ponto final da venda, todo esse processo precisa ser estudado. Toda essa jornada, toda essa rotina precisa ser estudado. De onde vem a geração de demanda, qual que vai ser, e o porquê que cada um vai ser mais importante do que o outro. Eu acho que esse é um dos pontos porque o pessoal fala, eu tirei aqui do sistema, não tinha muitos dados. Ou eu vou fazer orçamento, ou tirar o orçamento rejeitado. Os caras salvaram o orçamento rejeitado com um pontinho. Quando ele salva com um pontinho, ele não tem o telefone, ele não sabe quem ligou, quem fez, ele não consegue retornar. Então, antes, inclusive, desse contato, precisa ser feito esse trabalho de atualização, de certa forma, do cadastro. Na verdade, as farmácias se atentaram ao cadastro agora, né? Agora que elas se atentaram... Sentiu falta, né? Sentiu falta. Precisou dele, cadê ele? Cadê? Não tenho. Mas assim, quando a gente puxa os relatórios de orçamentos rejeitados, quais são os canais de captação, eu tive clientes que nunca fez canal de captação. Perfeito. Era tudo balcão. Aí eu olhava e falei, mas peraí, você não atende o WhatsApp? Você não tem... Atendo. Eu falei, mas cadê? A gente nunca colocou. Eu falei, meu Deus, como nunca colocou? É essencial tal. Colocou de um mês para o outro, viu uma mudança radical, muito radical. Uso contínuo, sistema aí do guia aí, ele dá, o Medicator também dá, os dois mais famosos, aí, Medicator e Atendente, que é o Fórmula Certa agora, né? Os dois dão aquela aba de medicamento de uso contínuo. Pô, é tão simples o atendente clicar ali para puxar um relatório futuro, para fazer essa ligação para o cliente, né? Então, o nome do prescritor, quem é o prescritor que mais prescreve para mim? Pô, curioso que a farmácia explora muito pouco dados, mas hoje o que o pessoal brinca é que dados vale mais que petróleo. Se você pegar o valor de mercado de um iFood, eles não vendem produto, eles não têm ativo, eles não vendem um hambúrguer, eles simplesmente têm os dados das pessoas, qual é o produto mais vendido numa segunda-feira, qual é a região que mais consome parmegiana, qual é a região que mais consome hambúrguer, enfim, eles têm dados.
E Nós isso é o que estamos... mais vale hoje. E a farmácia acaba negligenciando. Só quando é contra... Ah, não, não dá para cadastrar. Quando é controlado, consegue. Quando precisa fazer o cadastro e pedir os dados bonitinho, consegue. Por que os outros não conseguem? É por isso, Wagner, que eu gosto de envolver a farmácia toda no contexto. Porque todos têm que entender da importância de cada um na hora, desde um preenchimento de cadastro até numa viabilização de receita, numa concepção do produto final. Tá? O motoboy, ele tem que... Como que eu vou mandar o motoboy? Você vai lá na casa do Wagner, fica ali depois da padaria. E aí? O começo da venda mata o final. Exatamente. Então, quando eu faço a primeira visita, normalmente quando eu faço, eu tiro um raio-x da farmácia. Eu olho tudo o que está acontecendo. Normalmente eu fico de 1 a 2 dias na farmácia. Aí no segundo dia eu falo, bom, agora a gente vai trabalhar aqui, aqui, aqui. Chama todo mundo pessoal aí. Aí reúne a farmácia toda e todo mundo... Aí o laboratório fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí o motoboy, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí eu começo a desenhar e falar, gente, é assim que funciona a farmácia. Ô, Décio, só fechar a janela ali que tem um cachorro latindo aqui, velho. Peraí, aguenta aí. É o seu, não é o seu? Não, velho, pior que não é o meu, não. O pessoal da live aí, o Vagnão foi fechar e tem um cachorrinho latindo lá. Eu moro em prédio, você tá ligado, né? E tem algum cachorro de apartamento vizinho, porque eu tô no quarto já pra não dar esse chabu. E... Aproveitando o ensejo do cachorrinho que latiu, uma classe que muita gente está esquecendo, os veterinários. As pessoas que utilizam um shampoozinho no cachorrinho, que hoje não pode levar para tosa. Um condicionador para o cachorrinho, que hoje não pode estar na tosa e precisa desembaraçar os pelinhos. E aí? Tá preocupado? Já pensaram em alguma estratégia com relação a isso? É um nicho de mercado. Entendeu? Então, agora tem uma... Eu vi uma frase hoje, acho que foi através de rede social dessas coisas, e a pessoa falava justamente de quando você corre atrás de 2 lebres, você fica sem nenhum. Eu achei sensacional. Como que você está definindo essa prioridade? Como que você está dando uma prioridade ou funciona ou da seguinte forma. Primeiro a gente faz um escopo dentro da farmácia e coloca pessoas responsáveis por setores. Então eu preciso ter quem eu cobrar. Eu preciso de uma pessoa responsável por todo o setor do WhatsApp. É você? Então é você que eu vou cobrar. Tem que ter o pai da criança. Exatamente. Cachorro que tem muito dono morre de fome. Então eu preciso ter cada um no seu lugar encaixado. A partir desse momento, aí eu começo a direcionar as estratégias e fazer as cobranças consequentemente. Eu acompanho as farmácias semanalmente ou quinzenalmente. Hoje mesmo eu estava falando com todas, vendo como estava o faturamento, dividindo por dias úteis, para saber se a gente ia atingir a meta ou não. E saber se a gente tem que dar um up ou mexer em alguma coisa para chegar onde tem que chegar. A partir do momento que você define isso, você já não corre mais atrás de 2 lebres. Eu sei aonde eu tenho que pontuar, né? Outra coisa interessante com relação a isso, na hora do treinamento também. No segundo treinamento eu já divido. Bom, agora o treinamento é específico WhatsApp. Vem cá, vamos conversar. O treinamento específico telefone. Vem cá, vamos fazer. O treinamento específico balcão. Vem cá, vamos fazer. E em cima de todos, eu indico as importâncias do cadastro que eles devem fazer. Tá? Uma coisa muito importante, uma frase que eu uso com todos os meus clientes, Wagner. Pessoas mentem, números não. Números não mentem. E os números estão aonde? Estão nos seus dados e no seu cadastro. Então, a hora que você abre o seu computador e a gente puxa os dados, ali não tem mentira. Ali é o real. Se não, eu queria abrir 10 minutos ainda para o pessoal fazer pergunta. Quem tá aí, eu tô vendo que o Fabião botou bastante dica legal também, falou de valor médio, etc e tal, de algum... Travou aí também, o Dé? Travou só você. Ah, tá. Mas o som continua normal, não? Agora tá. Tá, desculpa. Se nós pudéssemos definir um tripé para organizar esse departamento, então seria, primeiro, dados de cliente, segundo, metodologia de campanha, terceiro deles, indicadores de desempenho. Monitoramento dos indicadores?
Eu acredito que a gente colocaria os indicadores e monitoramento junto com os dados. Tá. E o terceiro seria o treinamento, o essencial. Porque assim, você adora futebol como eu adoro futebol, né? A gente tem umas divergências aí, você torce para um time, eu torço para o outro, mas enfim, né? É que acontece. Seu time tá dando graças a Deus que teve parada, né? Porque... Exato, não, o meu, né? Só o meu. Mas tudo bem, vamos lá. Nós tivemos um técnico no Brasil que ele sempre usava uma frase, e eu uso isso para a vida, que era chamado Tele Santana. O Cafu, que foi o melhor lateral direito da história do futebol, aprendeu a cruzar porque o Tele pegava ele meia hora depois do treino, ficava com ele mais de meia, 1 hora, 2 horas, treinando cruzamento. Então, o treinamento é essencial para que a execução seja perfeita. É a forma da teoria linda e a prática. Então, se eu falar assim para o meu atendente, que eu estou treinando, olha, você vai ligar lá e vai falar assim, legal, André, mas como que é? Vem cá, vamos fazer junto. Faz comigo. Então, o treinamento, eu acho que embaixo é a base. Depois você vem com os indicadores. Baseado nos indicadores, você vai fazer o foco do seu treinamento, para você não perder tempo. Hoje eu costumo dizer que nós estamos numa época que não podemos dar tiro errado. Nós temos que dar tiros de sniper. Tiro certeiro. Nós não temos mais tempo para perder, para testar, tentar. Não, tem que fazer e acontecer. Perfeito. Essa é a minha opinião, né? E quando você falou sobre treinadores, né, de alta performance, enfim, um outro que também é dessa geração e que é extremamente vitorioso, que é o Bernardinho, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que ele diz assim, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Exatamente. Porque o tempo que você vai dedicar, se nós formos puxar a frase, né, se eu tivesse 8 horas, do Benjamin Franklin, se tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 afiando meu machado. Então, tem várias, tanto metáforas como analogias para que a gente consiga chegar à conclusão de que se você não estiver preparado, você está automaticamente preparado para o fracasso. Então, dois cases que você eu acho que é essa do afiar machado é do Franklin, mas não tenho certeza. 2 cases, os dois você é fã. Um é Ayrton Senna. Perfeito. Qual era a frase? Na dificuldade, muitos desistem. Eu bato o recorde. Perfeito. Por quê? Porque ele treinava muito. É ele que instituiu na Fórmula 1 o treinamento físico. Junto com aquele preparador físico famoso, Cobra. Junto com o Cobra. Ele que instituiu na Fórmula 1 o treinamento físico. O outro caso, muito raro no esporte, Cristiano Ronaldo, cara. Sim. Cristiano Ronaldo. Ele treina. A dedicação, né? A dedicação dele é fantástica. Se você acompanhar ele nos status, no Instagram dele, ele treina todo dia. Na pandemia ele está treinando todo dia. A hora que voltar, vai ter muito jogador gordinho e ele vai estar em plena forma. Mas o Fabião me corrigiu certo, é do Lincoln. Perfeito, Fabião. A outra que se você não está preparado para algo, você está automaticamente preparado para o fracasso, que é do Benjamin Franklin. É do Abraham Lincoln mesmo, do Machado. Então, existe coisas que a gente tem que... treinamento, frequência, sequência. Frequência, sequência. Quase nem se fala isso na indústria farmacêutica? Cara, eu escutei isso aí por quase 10 anos. Frequência, sequência, frequência, sequência, frequência, sequência. Uhum. Então, assim, você tem essa sequência, essa frequência de treinamento, você atinge seu objetivo. Não tem como não atingir. Se você fizer isso engajado. Mas o engajamento, além do cliente e do prescritor, o seu atendente, a sua equipe tem que estar engajada com a tua farmácia. Tá, e para fechar, antes de abrir para a pergunta, tem um objetivo definido, não bateu a meta esse mês. Como que você faz? Qual que é seu trabalho? Como que você faz para redefinir isso ou para reorganizar mentalmente para que você consiga chegar no objetivo? Cortou, Wagner. Quando você tem qualquer tipo de meta que você não alcança ou qualquer objetivo que você tinha traçado e você não chegou. Quando você tem esse resultado negativo, como que você trabalha isso para que a equipe não perca a motivação, não perca o engajamento e que você continue buscando no próximo mês? Porque pode acontecer de um mês ou outro você não chegar no objetivo. Perfeito. Normalmente eu trabalho com 3 metas. Tá? 3 metas. Estipulo junto com os gestores da farmácia, mostro a minha percepção em cima dos números. A gente trabalha com 3 metas. E essas 3 metas são apresentadas à equipe.
Ah, não bateu nem a primeira meta. Então eu vou sentar com a equipe e vou olhar para eles, pô, gente, eu não vou falar, vocês não bateram. É nós não batemos. Sempre eu envolvido com eles. A partir daí, Wagner, eu vou escutar deles quais foram as grandes dificuldades que eles enfrentaram. Ou seja, você vai trabalhar na dificuldade, não no que deu certo, você vai tentar certo, corrigir o caminho. Vou corrigir o que deu errado. Olha, André, nós tivemos dificuldade nas ligações. Por quê? Ah, porque não atendiam. Mas por que não atendiam? Então a gente vai trabalhar o que não deu certo. Tá? Mas assim, eu vou falar assim, a grosso modo, tá? Para não dizer que eu não tive nenhum insucesso, eu tive um. Tive um. Mas a equipe entendeu, e a hora que eu mostrei os números e eles começaram a falar as dificuldades, e eu comecei a falar por que as dificuldades existiram, eles colocavam a mão na cabeça e faziam assim, puta, verdade. Mais ou menos assim, a gente tinha trabalhado isso anteriormente, já tinha previsto e nós não executamos. A gente sabia que tinha que fazer isso, mas não fizemos. Nossa, eu falei, mas ó, tá aqui, eu falei para vocês, se a gente tivesse feito, tinha dado certo. Nossa, é verdade, você falou. Putz. Entendeu? Então, são coisas que eu entro no universo deles. Eu costumo sempre dizer, Wagner, eu já tive do lado do balcão. Eu já vivi de comissão, eu já vivi desse salário, eu já tive presente diante do médico, eu já tive equipe de venda telemarketing, então eu já vivi todo esse mundo. Então eu sei como eles pensam. Perfeito. E quando não dá certo, eu tenho plena convicção que foi alguma coisa que não foi executada. Alguma coisa que não foi executada. Aí, mas não é, eu não chego lá e falo assim, olha, vem cá, vocês não executaram. Não, gente, o que aconteceu? O que nós deixamos de fazer, né? O que nós, né? O que a gente não conseguiu realizar? Não deu tempo, acho que foi no sábado agora, eu estava assistindo uma live de 1,5 milhão de lives que tem agora disponível, mas obviamente que tem muita coisa interessante, tem também muita balela, mas tem muita coisa interessante. Uma delas era do Bernardinho. Quem me conhece sabe que eu sou fã do ponto de vista de resultado e liderança que esse cara entregou na carreira dele. E era uma profissional, uma atleta de triatlon, se eu não estiver enganado, que estava conversando com ele. Foi a convite dela que ele veio para a live e estava falando dessa alta performance. Aí perguntaram, né, falaram sobre o sucesso, como que ele tinha se preparado para tudo aquilo, se ele tinha projetado. Ele falou, a primeira coisa que as pessoas não percebem é que eu sou o Bernardo. O Bernardinho é uma equipe de 9 pessoas. Eu tenho um preparador disso, um assistente daquilo, um supervisor daquilo. Começa por aí. O cara conquistou o que conquistou, mas em momento algum ele coloca como ele. Ele falou, eu sou o Bernardo. Bernardinho tem 9 pessoas por trás do Bernardinho. Sou eu e mais 8. E eu acho que dentro da equipe a gente tem que começar a se colocar um pouco mais como nós e muito menos como eu. Principalmente quando ganha. E quando perde é o eles. Também. Eu costumo finalizar um treinamento meu assim... Vocês estão comigo? Estamos juntos? Ah, estamos. Fechou. Outra coisa interessante, eu vou te contar um case que aconteceu comigo recentemente. Eu estava numa farmácia e a gente estava saindo para almoçar. Eu e o gestor. E a hora que a gente saiu na frente da farmácia, tinha caído umas folhas. Na frente, assim, não estava sujo, mas caiu umas folhas. E como estava um movimento bem tranquilo, esse gestor, do meio da calçada, gritou. Ó, fulano! Vem aqui varrer aqui, não sei o quê. Tá varrida aqui. Eu olhei aquilo. Saí, a hora que a gente dobrou a esquina, eu falei para ele assim, você viu o que você fez? Ele falou, não. Eu falei, como não? Entra lá dentro da loja, fala pro teu colaborador, a hora que tiver um tempinho, dá uma varrida lá fora para mim, caiu umas folhas lá, deixar um negócio bem legalzinho. Você faz esse favorzinho para mim? Faço. Olha no olho, né? E ele vai fazer com muito mais empenho, porque ele vai se sentir importante. Ele não vai te olhar como dono, ele vai te olhar como tá do meu lado, tá junto comigo, né? Perfeito. Então é uma coisa que você começa, sei lá. Temos 5 minutos que o Instagram derruba a gente. Pessoal, se alguém quiser mandar alguma pergunta, aproveita aí, o cara tá na frente, tá no campo, fazendo venda, e eu sei que a fase não tá das mais tranquilas para venda, tá desafiadora. Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, de antemão já te agradeço pela disponibilidade do seu tempo. É um prazer, cara. Vamos bater o papo. Desejo sucesso para você. Você sabe disso, que eu torço pelo seu sucesso aí para todos nós. Junto. E tenho certeza que todo mundo vai sair muito mais forte de toda essa situação. Sem dúvida. E não vejo a hora de... Estava programado para ir o 5, né? Setembrão. Vai ser no dia... Mas você vê como são as coisas, né?
adiou para setembro, porque existe uma previsão de que pelo menos as coisas vão estar um pouco mais tranquilas, se não resolvidas, mas mais tranquilas. E a data que o hotel me disponibilizou, dentre vários, porque não só o meu evento, como vários outros também mudaram, era 25 e 26 de setembro. E 25 de setembro é o Dia Internacional do Farmacêutico. Eu não sou farmacêutico, mas o público, na grande maioria que lá está, é farmacêutico. Eu vivo no meio da farmácia. Olha que coisa maluca, né? Como você muda a data, você tem toda uma coisa maluca acontecendo e acaba vindo para uma situação. E eu tenho As coisas conspiram para o bem, né? A gente tem uma estratégia para o fechamento do primeiro dia que vai fazer todo sentido. Quem estiver lá e depois que acontecer, também quem não foi vai ficar sabendo, mas que vai ter mais sentido ainda em relação à data, em relação a toda a mudança. Pessoal, não tem pergunta? Dé, já tem site, André, faz o merchandising aí, boa. Você vê o que é o cara de marketing, o cara de comunicação? O Fabiano não perde tempo, não. Pô, Fabiano. Eu não tenho site, eu tenho só meu Insta, né? Que é André Kleber com K, de Moraes, tudo junto. E o pessoal me acha muito pela essa rede social e... E pelo WhatsApp. Perfeito. Mas é só mandar um direct aí no André Kleber com K, de Moraes, que eu já respondo e a gente já começa a trocar figurinha aí. Dé, Sandra lá de Franca, mandando um abraço, muito obrigado, sou fã dos dois também, obrigado pelo apoio, pela parceria sempre. E tem uma pergunta aqui de São Geraldo Manipulação, que é uma coisa que você já fez um trabalho bem legal, porque você já teve um produto que era um posicionamento de valor e não de preço. Como se posicionar na guerra de preços? Todos, infelizmente, ocorrem em várias cidades. Gines está aí também, um grande abraço, Gines, baita profissional também, muita bagagem. Gines da Galena. Gines da Galena. Wagner, como se posicionar com relação a preço? A gente não vende preço, a gente vende conceito e qualidade. Mostrar que o seu atendimento tem um certo valor e que tudo isso que você faz pelo seu cliente é agregado. Tá? Sem ferir a ética, falar do concorrente, mas mostrar que o seu atendimento é muito diferenciado. Estar pronto e mostrar que Disney tem que ser um momento mágico. Desconto, guerra de desconto, sempre vai existir. Mas a gente não pode entrar nessa guerra. O ticket médio é muito importante, tá? Então, é essencial a gente ter uma venda saudável e sólida. E mostrar para o cliente que o quê? Você está ali para ele, para tudo. Não só para aquele produto. E às vezes essa farmácia que trabalha com relação ao preço, ela não está ali para tudo. Ela está ali só para aquele momento do preço. Essa questão do preço deve se aflorar nessa questão de toda a situação econômica, não tenho dúvida, mas de um treinamento que nós estamos montando para esse posicionamento, uma das coisas que eu coloquei que acho que cabe bem aqui é que o conceito pensa no jogo de boliche, o conceito da marca, ele tem que ser o pino do boliche mais importante. Se você acertar no conceito, no posicionamento, você acaba disseminando para todo o restante. Cris lá de Jaú. Ô, Cris, esse é o melhor propagandista do mundo, né? Ela tá falando do ômega 3 dele já. Figurão. Pessoal, vai cair, se cair no meio aqui é porque o Instagram que nos derrubou tem menos de 1 minuto. Agradeço aí a paciência, a dedicação de vocês. Dé, mais uma vez, obrigado. Agradeço a todo mundo aí que assistiu a gente. Se tiverem alguma dúvida, a gente fica à disposição. Um grande abraço, Vagnão. E objetivo meu agora, daqui a alguns anos, palestrar no Five, hein? Pode escrever aí. Olha lá, o Shiba falou que vai palestrar antes que você lá. Não, o Shiba é palestra surpresa. Pessoal, surpresa. Grande abraço, ótima semana. E essa semana ainda aparecerei outras vezes por aqui. Até mais. Valeu, Gui. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.